Queridos, como pela manhã quem pregou foi nosso candidato ao Sagrado Ministério, nosso irmão Alex, agora à noite nós daremos um tempo das exposições no livro dos Salmos e daremos continuidade ao capítulo 5 de 1 Coríntios, que começamos a expor na semana passada. Então, eu os convido a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 8, lembrando que a primeira parte dessa perícope nós já expusemos no final de semana passado, do versículo 1 ao 5. Hoje nós trataremos especificamente do 6 ao 8. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículos do 1 ao 8. Assim diz o Senhor. Paulo, chamado pela vontade, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém e amém. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e agora será proclamada. Fala aos nossos corações. Te pedimos, Senhor. Dá-nos a conhecer a Tua verdade e aplicá-la nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a disciplina eclesiástica é uma das 3 marcas que definem uma igreja como sendo genuinamente cristã. Esse entendimento era uma unanimidade na reforma protestante, ao ponto de ser transportado esse conceito para as principais declarações doutrinárias do período, como, por exemplo, a Confissão Belga, que já no ano de 1561 declarava que era um dever de todo cristão saber discernir diligentemente e cuidadosamente pela palavra de Deus qual é a verdadeira igreja. Diziam nossos irmãos passados, pois todas as seitas no mundo reivindicam para si o nome de igreja. Porém, diziam eles, vejam, a verdadeira igreja pode ser reconhecida se tiver as seguintes marcas. Primeira marca, o engajamento na pregação pura do Evangelho. Segunda marca, a administração pura dos sacramentos, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo instituiu. E em terceiro, o exercício da disciplina eclesiástica a castigar os pecados. No entanto, meus irmãos, nós devemos também nos lembrar que estas marcas não se restringem especificamente a esses termos em si mesmos, mas se desdobram, vindo a refleti-los, inclusive, na membresia comungante das chamadas igrejas cristãs. E o que isso quer dizer? Quer dizer que uma igreja verdadeira possui também uma membresia verdadeira, ou seja, é composta de cristãos
que são genuinamente servos de Jesus Cristo. Certamente que nessa realidade em que vivemos, uma realidade decaída, não em sua totalidade, mas efetivamente em sua maioria, uma vez que verdadeiros cristãos também possuem marcas que lhes são indeléveis, como por exemplo, a fé em Jesus Cristo, a fuga, a repulsa e o ódio pelo pecado, a busca pela justiça, pela santidade, por uma vida piedosa. Os crentes genuínos, meus irmãos, amam o verdadeiro Deus, amam o seu próximo, mas crucificam a carne com todas as suas obras. E embora sejam ainda terrivelmente fracos por causa de sua natureza caída, ainda assim não se conformam a ela. Antes disso, lutam contra a mesma pelo Espírito, e fazem isso todos os dias de sua vida, apelando constantemente para o sangue, o sofrimento, a morte e a obediência do Senhor Jesus, em quem nós temos o perdão dos pecados pela fé. Notem, meus queridos, que essa foi a razão que levou Paulo a ficar estupefato com aqueles crentes da igreja de Corinto. Observem que a causa de seu assombro, de sua indignação, não estava em uma ação positiva por parte deles, mas exatamente por causa de uma ação negativa por parte deles. Não se tratava daquilo que eles fizeram, na verdade dizia respeito àquilo que eles deixaram de fazer. É por isso então que ele vai dizer nos versículos 1 e 2, como nós vimos na semana passada, ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E meus irmãos, considerando as pessoas a quem Paulo se dirige aqui nessa carta, Paulo está se dirigindo a crentes, a membros do corpo de Cristo, pessoas que, apesar disso, estavam cegas ou se fizeram de cegas diante de tamanha ignomínia diante deles. Como podiam agir assim? Como sua liderança, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês, para uma característica do que Paulo está falando aqui. Quando ele fala de ensoberbecidos, lembrem, quem eram os soberbos que Paulo vinha tratando? Os líderes da igreja, que as estavam dividindo em partidos. Não eram todos os membros da igreja em Corinto que eram soberbos, tá? Que isso fique claro. Mas como então esses líderes, esses oficiais, estavam conseguindo viver com tamanho pecado notório em seu meio? Observem que nas palavras do apóstolo Paulo, esse era um caso tão lascivo, um pecado tão terrível, meus irmãos, que até mesmo entre os gentios, diz Paulo, não se via igual. Ou seja, era motivo de escândalo até mesmo entre os ímpios. Esse era um caso para aqueles irmãos lamentarem, no mínimo. Era para estarem incomodados. A sua alma era para estar angustiada com aquela situação de infâmia entre eles. No entanto, a reação deles diante disso era de soberba. E meus queridos, estavam tão cheios de si, tão confiantes em si mesmos, achavam-se sábios, fortes, espirituais. Eram tão espirituais, tão fortes, tão sábios, mas não conseguiram perceber
a ignomínia e sequer se incomodaram com ela no meio deles. Notem que Paulo, mesmo estando distante deles, olhem aí para o texto, vejam as palavras do apóstolo Paulo nos versículos seguintes. Mesmo ele estando distante, ou seja, ele não estava convivendo com aquela situação pessoalmente, ele não estava presente de corpo no meio deles para ver uma situação daquela acontecer, mas ele sabia muito bem, apesar de estar distante, como deveria agir, como deveria tratar. Ele diz aí nos versículos 4 e 5, veja, ele diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Ele diz: eu não estou aí vendo isso acontecer e eu já tenho a sentença do que deve ser feito. E vocês que estão aí não estão percebendo isso? Como podem? E então ele continua: o autor de tal infâmia deve ser, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ora, o que caracteriza mesmo uma igreja verdadeira? O que caracteriza mesmo um crente verdadeiro? Acaso, meus irmãos, não são as marcas de Cristo? A palavra, os sacramentos, a disciplina, a fé, a fuga, a repulsa, o ódio pelo pecado, a busca pela justiça, pela santidade e uma vida piedosa? O que fizeram os crentes de Corinto? Nada. Absolutamente nada. Esse era o problema. Por isso Paulo os orienta a se reunir então para tratar da questão, sendo que no que restou só havia um modo de resolver a questão. Aquele homem deveria ser extirpado do corpo de Cristo, entregue a Satanás para a destruição da carne. Nós vimos na semana passada o que essa expressão significa. E como vimos, diz respeito a um ato de excomunhão da igreja. E o ato de excomunhão é a mais dura pena de um processo de disciplina eclesiástica. E essa pena é aplicada quando o faltoso tem o coração empedernido, duro. Ele não se arrepende do seu pecado. E se você bem lembrar do capítulo 30 de nossa confissão de fé, sessões 1, 2 e 3, vai declarar que o Senhor Jesus, cabeça e rei de sua igreja, estabeleceu um governo, e ao estabelecer esse governo, o colocou nas mãos dos oficiais da igreja, dos oficiais da sua igreja, aqueles a quem ele mesmo vocacionou para atuar na esfera eclesiástica, de modo distinto da esfera civil. A esses oficiais, ele entregou as chaves do reino dos céus, para que pudessem, respectivamente, reter e perdoar pecados, afastando deste reino dos céus os impenitentes pela palavra e pela disciplina eclesiástica, ao mesmo tempo que, abrindo os portões deste reino, aqueles pecadores penitentes, mediante a ministração do Evangelho e a absolvição da disciplina que lhes foram aplicadas.
E isso quando a ocasião assim o requeresse. O fato, meus irmãos, é que a disciplina eclesiástica é uma marca extremamente necessária a uma igreja cristã, pois ela foi instituída por Deus a fim de, em primeiro lugar, vindicar a honra de Cristo. Em segundo lugar, preservar a santa profissão do Evangelho. Em terceiro lugar, ganhar o faltoso. Nós não podemos esquecer disso. Zelo pela palavra de Deus é importante, mas sermos zelosos com sabedoria, com temor e também amor ao que Deus diz em sua palavra. Não fomos chamados para ser paladinos ou justiceiros de Jesus Cristo. Fomos chamados para testemunhar da graça e do seu amor. Então, em terceiro lugar, é ganhar o faltoso, fazendo com que esse venha a se arrepender de seu pecado. Em quarto lugar, a disciplina serve também como exemplo para os demais, a não virem incorrer nas mesmas faltas, a possuir o mesmo tipo de coração endurecido. No entanto, irmãos, quando o faltoso continua empedernido, é necessário uma ação mais enérgica, mais dura. E para isso, aprove ao Senhor ordenar a exclusão do faltoso do meio da igreja. Não somente afastá-lo da comunhão por um tempo, mas como retirá-lo do meio da igreja. Como diz Paulo no versículo 6, vejam aí, Paulo diz: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E é interessante porque, mais uma vez, nesses próximos 3 versículos, 6, 7 e 8, Paulo vai fazer alusões a vários textos que se encontram na lei. Abre aspas, tão temida lei para alguns. Lei descontinuada na nova dispensação. No pacto da graça não tem lei. Espera aí, mas Paulo está aplicando, está fazendo menção dessa lei na graça. São alusões aos textos do Sinai, irmãos, da Torá. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Êxodo 12, versículo 19, por favor. Êxodo, capítulo 12, versículo 19. Diz assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Percebem aí de onde vem essa linguagem de Paulo nesses versículos 6, 7 e 8? Vocês conseguem perceber como é uma nítida alusão a textos como esse de Êxodo? Tem outros, se você quiser. Levítico 23, versículos 6 a 8, Deuteronômio 16. E sabe por quê, irmãos? Porque as alusões que Paulo faz aqui da Torá servem para nos lembrar que estes preceitos do Código de Santidade levítico e deuteronômico ainda se aplicam a todos os cristãos da Nova Aliança. Portanto, não foram descontinuados como querem alguns. E sabe o que chama mais atenção ainda? É porque esse entendimento é reforçado pelo próprio Paulo, quando usa aqui a palavra etnes, que foi traduzida aí por pagãos em algumas versões,
Porém, é uma palavra normal de Paulo para gentios, ou seja, aqueles que não são judeus não convertidos. Mas é interessante porque ele não usa essa palavra para se dirigir àqueles gentios que foram convertidos por Cristo. Porque ele entende que eles não são mais gentios. Eles agora fazem parte do único povo de Deus, o povo da aliança, da graça de Deus. Os gentios agora convertidos e em Cristo pertencem ao povo da aliança, e seu comportamento, por isso, deve então refletir seu novo status, são cidadãos do reino de Deus. Logo, devem se portar como tais. E diante de um pecado de tamanha ignomínia perante eles, como cidadãos desse reino, como filhos de Deus, como pactuantes do pacto da graça do Senhor Jesus Cristo, como eles deveriam ter agido, não permitindo que tal coisa se mantivesse em seu meio. Por quê, irmãos? Veja a linguagem de Paulo, é da Torá, mas ele está aplicando a realidade dessa igreja, formada tanto de judeus quanto de gentios, mas que agora em Cristo fazem parte de um só corpo, uma só igreja, partilham de uma só fé, servem a um só Deus. E de forma contundente em sua palavra, Deus ordena que tal coisa não aconteça. Porque Paulo vai dizer que o fermento e a massa levedada não podem ser encontrados no meio do arraial de Israel. Sendo assim, os crentes de Corinto deveriam agir rápido, para que a imoralidade não crescesse e destruísse todos eles. E é por isso, meus irmãos, que o assunto da disciplina na igreja é tão importante hoje, nos nossos dias. Porque vejam bem, se isso incomodou os coríntios no primeiro século, imagina hoje, onde usos e costumes estão muito mais abertos e a moralidade de muitos é questionada. Olha a quantidade de denominações que nós temos. Dizia um pastor amigo meu, parece um self-service, tem para todo gosto. Ou você não sabe que muitas dessas denominações abrigam pessoas de qualquer jeito, sem interpelar ninguém. São igrejas enormes, grandes e extremamente desorganizadas, ao ponto de seus líderes não saberem sequer quem são seus membros e quem não é. Muito menos sabem o que eles andam fazendo. Então imagina os impenitentes dizendo que fazem parte dessa igreja. E aí quando eles se cansam daquela igreja, eles vão para outra igreja e a igreja também os abraça. E vão para outra igreja e a igreja também os abraça. Mas lembrem-se, eles são impenitentes. Sabe o que é que eles desejam? Entrar no reino dos céus pela janela. É o que eles desejam com isso. Eles não querem se arrepender dos seus pecados. Eles não querem ouvir a verdade. Eles não gostam de ser confrontados. Eles gostam de ser glorificados, exaltados. Gostam de ouvir que são vencedores, que são vitoriosos, que são ricos, que são filhos do rei. Eles não querem ser chamados de pecadores. Eles não querem ouvir que são indignos e que foram salvos pela graça, favor não merecido. Não.
Eles não querem entrar pelos portões anunciados pelo rei. Vinde benditos de meu Pai. Não. Eles sabem que eles não fazem parte desse. Por isso eles querem dar um jeitinho de entrar pela janela. Quem sabe até de subornar um anjo. Só que de outro reino. E sabe o que é pior ainda, irmãos? São muitos ministros de nossos dias que dão uma mãozinha para que eles continuem tentando viver assim. Na ilicitude, no desagravo. Quantos são por aí, irmãos, que fazem parte de igrejas bíblicas? Igrejas evangélicas, sérias, comprometidas com o Evangelho. Como nós vimos aqui, que possuem as marcas de verdadeira igreja cristã. Mas que vivem uma vida de pecado e foram disciplinados. Não aceitam a disciplina. Saem daquela igreja e vão para uma outra. Sabe como é que eles chegam lá? Se vitimizando. Mas nós não podemos esquecer que o coração é duro. Eles não se arrependeram dos pecados. Eles vão para lá e pouco tempo depois causam problemas naquela igreja. E depois saem daquela igreja e vão para outra. E dali para outra, e dali para outra, e dali para outra. Mas o exemplo que eu estou dando aqui não é sendo redundante. É para mostrar que eles só fazem isso, irmãos, porque dificilmente pastores hoje, quando vão receber uma família que não conhecem, perguntam de qual igreja estão vindo, quem era o pastor, e tentam entrar em contato. Antigamente a gente tinha a carta, né? A gente saía de uma igreja para outra e uma carta, dizendo quem nós éramos. Hoje em dia não tem mais. E as pessoas nem dizem. E muitos ministros não estão nem aí. E eu louvo a Deus pela vida de alguns que eu conheço, aqui mesmo de nossa cidade, que me ligam, que perguntam, que dizem: pastor, chegou uma família aqui, que passou por aí no ano tal, o senhor lembra deles? Lembro. O que foi que aconteceu? Do mesmo jeito eu. Quando alguém aqui chega para mim e diz: pastor, nós vamos congregar numa outra igreja, por isso, eu faço questão de pedir, dar um jeito, se eu não tenho o telefone do pastor, mas entrar em contato com o pastor e dizer: ó, irmão fulano, irmão Beltrano, estão indo congregar com você, eles são assim, 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 são irmãos preciosos para nós, são irmãos que nos ajudaram, são irmãos que testemunharam do amor de Cristo. Ou não? Mas são raros os pastores que fazem isso hoje. Raros, irmãos. Quantas pessoas não tem por aí dentro de igrejas com o coração cheio de ódio, rancor, lascívia. Mas há também aquelas igrejas que preferem ignorar qualquer tipo de disciplina, porque abraçam a graça, e a graça é suficiente. E aí se permite de tudo, e a tudo se faz vista grossa. Por isso esse assunto, esse capítulo é tão importante para os nossos dias. Razão que requer de nós uma atenção especial, irmãos. Uma consideração cuidadosa. Olhe as exortações de Paulo aqui, nos versículos 7 e 8, veja, ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O fermento aqui, irmãos, representa o mal. Assim como os judeus tinham que remover o fermento velho de suas casas e comer o pão sem levedura por uma semana inteira na Páscoa, assim também os coríntios deveriam expurgar o mal do seu meio.
Quando o apóstolo Paulo diz que eles são sem levedo, ele quer dizer que foram santificados por Cristo, foram chamados por Deus para viver em novidade de vida, e essa novidade de vida diz que foram chamados para servir a Deus em santidade como o seu Deus, aquele que os chamou e aquele que morreu no lugar deles para garantir a vida é santo. Através dessas palavras, veja aí, Paulo enfatiza o positivo e faz o negativo subordinado ao positivo, isto é, a santificação deles em Cristo Jesus deve ser sem demora. Ele está motivando eles a removerem o mal de seu meio, porque Paulo, como primeiro pastor, como aquele que plantou aquela igreja, deseja ver que seus filhos na fé sejam purificados pelo Evangelho de Cristo, pelo amor de Deus, pela graça e pela misericórdia alcançadas pela fé. E que assim como os judeus limpavam seus lares de todo o fermento, uma vez por ano, eles deveriam fazer isso constantemente nas suas vidas, se desprendendo das coisas pecaminosas de outrora, avançando para aquilo que é santo. Devemos ainda nos lembrar, meus irmãos, que a remoção do fermento velho nos lares israelitas no Egito simbolizava exatamente isso, a libertação da escravidão. E é interessante porque, se você lembrar, foi feito de um modo urgente e às pressas. Por isso as palavras de Paulo aqui não são à toa. Por isso ele as utilizou em analogia ao que ele pretendia dizer para eles. Ele quer que eles expurguem o velho fermento da igreja corintiana, e eles deveriam fazer isso com pressa. Excluir o fermento apontava para a libertação da escravidão do pecado, especificamente do terrível pecado que estava entre eles. Se individualmente nós temos que fazer isso, coletivamente nós não podemos permitir que isso se estabeleça no nosso meio. E aí vejam, antes de celebrar a festa da Páscoa, os israelitas tinham de limpar toda e qualquer partícula de fermento de suas casas. Por quê? Porque o pão pascal tinha de ser sem levedura. Assim também os coríntios tinham de remover todo e qualquer traço de mal, de pecado, de seu meio, para demonstrar exatamente essa realidade. Qual realidade? Paulo vai dizer que são agora uma nova massa, um novo povo, o povo de Cristo. Por isso é que ele vai lembrar-nos que Cristo foi sacrificado como seu cordeiro pascal. E, meus irmãos, a imagem da matança do cordeiro pascal, na véspera da ceia da Páscoa, aponta exatamente para a morte de Cristo na cruz. Os israelitas tiveram que remover o fermento de seus lares antes que pudessem comer o cordeiro pascal. Todos devem lembrar disso. Que para que isso acontecesse, tiveram que matar o cordeiro e passar o sangue nas ombreiras e na viga de suas portas. Cristo, porém, quando crucificado, o Cordeiro de Deus, tornou-se o sacrifício supremo e final para o seu povo, removendo todos os seus pecados, livrando-os da morte eterna, para dar-lhes vida eterna. O povo de Deus é santificado por causa de sua morte na cruz, onde ali o seu corpo foi partido por nós, onde ali o seu sangue foi vertido para a remissão de nossos pecados. E diante dessa realidade, que a palavra de Deus nos conduz, irmãos, à cruz. Pare e pense por um momento agora,
Como podemos contemplar tamanho ultraje no meio do povo de Deus, como aconteceu na igreja de Corinto? Como podemos, irmãos, olhar para a cruz, olhar para aquele que tanto nos amou e que por causa exatamente de nossas transgressões sofreu a morte de cruz para nos redimir do mal que nós mesmos causamos, abrigando ainda em nosso meio práticas e condutas que tanto aviltam a sua pessoa santa e o seu sacrifício. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes não é isso que a gente faz. A gente vê um irmão incorrendo em pecado, a gente conversa com ele, ele não nos dá ouvidos, ele volta a cometer o velho pecado, a gente conversa de novo, mas ele não dá ouvidos, aí a gente conversa de novo, aí ele fica com raiva, aí a gente conversa e conversa e conversa e conversa, e não procura os oficiais que Cristo levantou na igreja para levar e tratar. Por quê? Abre aspas, porque eu não quero expor o irmão. E você acha que o seu irmão, que está carregando o nome do seu Senhor, expondo-o à blasfêmia e à ridicularização entre os gentios, merece menos do seu apreço do que o seu irmão? Não é isso? Em outras palavras, é isso. Você está vendo o seu irmão caminhando para o inferno, mas o seu amor por ele é tão grande que você não quer expor o pecado dele para a liderança da igreja, para aqueles a quem o Senhor Jesus levantou e disse que deveria ser levado, para que fosse tratado. Antes, por amor, eu vou preservar o irmão. Sabe por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso muitas vezes, irmãos, porque é uma prática recorrente nossa com nós mesmos. A gente peca e gosta tanto daquele pecado que a gente procura esconder. E quando a gente vê os outros fazendo, nós nos lembramos de nós. Então, do jeito que a gente não quer expor o nosso pecado para que ele seja extirpado, a gente não quer expor o irmão. Na maioria das vezes é isso que acontece. Mas se você compreender o quão terrível é o pecado e o que ele fez com o único justo que já pisou na face dessa terra, a sua atitude ao ter pecados assim era de arrependimento. E ver um irmão que você diz que tanto ama caminhando para uma senda de horror, como diz um hino antigo, a sua atitude deve ser adverti-lo, como diz o Senhor Jesus. 1 e 2, e na terceira leva diante dos oficiais, para que ele seja tratado e se arrependa do seu pecado. Devemos nos arrepender, irmãos. Devemos dobrar nossos joelhos, implorarmos pelo perdão do Senhor. Não vindo a apoiar, a praticar, fazer vistas grossas do pecado em nosso meio, mas nos lembrarmos que na cruz do Calvário, Jesus Cristo sofreu pelos nossos pecados. O culpado da morte de cruz do Senhor Jesus somos nós. Foram os nossos pecados
que o pregaram naquele madeiro. Nós não podemos ser coniventes com isso se o amamos. Porque apesar de nossa culpa, o seu exemplo de amor foi maior do que tudo isso. Porque Ele tomou o nosso lugar, nos perdoou, nos lavou e tem nos santificado. E diz que nós devemos fazer o mesmo com o nosso próximo. É assim que você tem feito? Você tem olhado para o seu próximo, que está vivendo uma vida de pecado, e tem lembrado da graça de Deus na sua vida, e testemunhado dessa graça para ele? Se não é isso que você tem feito, passe a fazer. E se o seu irmão não se arrepender, chame aqueles que o Senhor Jesus Cristo vocacionou para que tratem o pecado desse irmão. Porque o pai que ama o filho, ele disciplina o filho que tem um coração duro, para que quebrante e se arrependa do erro que cometeu. Assim também é Deus conosco. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Te suplicamos que ajude-nos a aplicá-la nas nossas vidas, Senhor. Que venhamos a lutar contra a nossa velha natureza, contra a nossa carne, Senhor, e contra as vis tentações de Satanás, de modo a fugirmos do mal, da aparência do mal, do pecado, mas sabendo, Senhor, que no tramitar desse caminho, em alguns momentos nós tropeçaremos, que a tua boa mão sempre esteja ao nosso lado, para não deixar que ali fiquemos, Senhor, caídos, mas que tu nos segure com a tua destra e nos erga, Senhor. E que se nossos pés insistirem em caminhar por veredas tortuosas, que a tua vara e o teu bordão nos tragam para o caminho reto, Senhor. E que tudo seja para a tua glória, para o teu louvor, por amor do teu nome, em nome de Cristo. Amém e amém.